verdade, que delícia poder conversar com vocês e fofocar um pouquinho também é bom, né, amiga? É, também. Vamos falar de um assunto atual e muito interessante e necessário. A gente vai falar sobre a Lei de Proteção de Dados e também sobre algo que a gente acaba vendo todo dia assim, ó, na internet, não é verdade? Vamos falar sobre digital, a lei digital, né? É, esse direito digital. Direito Você pode digital, escrever o que quiser, pode fazer o comentário que quiser, isso pode dar processo ou não. A gente também trata disso no programa, um assunto, como você falou, amiga, bem atual e necessário, para a gente entender como funciona todo esse sistema. E claro que além de muita conversa aqui ao vivo, tem fofoca, tem notícia. Vamos ver. O Falando Nisso está no ar. Salada de frutas, benefícios de cada uma. A maçã, por exemplo, ela é rica em fibras e, por isso, auxilia no processo de digestão. Além disso, ajuda a controlar o colesterol, o que está diretamente relacionado à saúde do nosso coração. Hoje no programa vamos entender a Lei de Proteção de Dados na Internet e também direito digital. Tem também os destaques da internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Quinta-feira, dia 13 de fevereiro, o Falando Nisso Band começou. Vamos começar então o nosso programa que está recheado de coisas, você viu aí. Então a gente começa essa quinta-feira com uma mensagem para você. É assim, olha, não se compare, né? Não compare a sua história, o que você já viveu, com a história de outras pessoas. É verdade, cada um tem um caminho para alcançar o sucesso, tem o tempo certo também para alcançar o seu objetivo, que muitas vezes você pode até achar que é igual ao do outro, mas é diferente. Claro. E no fim das contas, gente, Deus está no controle de tudo. Vai acontecer o que tem que acontecer na hora que tiver que acontecer. A gente não pode se cobrar ser igual ao outro. Ah, por que ele tem isso e eu ainda não tenho? Ou por que eu consegui isso ou aquela outra pessoa, né, ainda não conseguiu? É exatamente isso. Né? A gente não pode carregar esse peso, não. Viva a sua história. A gente vai falar sobre os nossos prêmios aqui no Falando Nisso. Vamos dar uma olhadinha? Um kit bem bonitinho, fofinho, da Polipet, para você presentear o seu animalzinho de estimação. Tá aí para você. Tem também um kit muito bom, bonito, para você cuidar do seu sorriso com a Ortovip. E aí, tudo isso você encontra na nossa rede social, né, amigo? O @Falando Nisso Band, que tem inclusive essa fotinho tão bonita que a gente postou. Adorei. 2 fotinhas, a gente mandando um beijinho. Aí essas fotinhas a gente vai transformar em emoji. Então quem mandar mensagem pra gente no nosso WhatsApp vai receber vários emojis que a gente fez, tá bom? Pra vocês, tá? Então pelo Falando Nisso Band, em cada fotinho lá no texto, tem um passo a passo pra você concorrer. No dia 28 de fevereiro eu sorteio, tá bom? Faz tudo certinho, boa sorte pra você que participar. E siga a gente também no @Falando Nisso Band, boa sorte pra você. Olha, agora a gente vai dar uma olhadinha na nossa enquete e você pode participar colocando hashtag sim ou não. Tá aí o WhatsApp e a pergunta. Você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo, né, serviços, oferecendo aí os seus produtos? Hashtag sim e não. E aí a gente mostra o resultado no terceiro bloco. Ai, gente, é muito chato mesmo, né? Nossa, teve uma vez que era tipo 10 da noite, até levei um susto, porque a gente acha que é alguma coisa da família, Isso. né? E não era. Era um número lá super estranho. Hoje o meu celular já avisa. Ah, ele Tipo, avisa? spam, suspeito, alguma coisa assim. Ó, que bom. Aí já vou bloqueando, já falo, né? Mas enfim, é um incômodo quando toca o telefone e ficam oferecendo pra gente, quando é gente de verdade, serviços que a gente nem quer, nem pediu. Aí a gente fica se perguntando, né? Como que eles acharam o meu contato, o meu endereço, como que eles sabem dessas coisas? Exato, a gente fica assustado, né? Pois hoje é o dia, então, da gente falar sobre proteção de dados e direito digital. Então a gente convidou para esse bate-papo o advogado especialista nesse assunto, que é o Dr. Davi Yokoyama. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Lei de proteção de dados, né? Algo que a gente muitas vezes ouve no jornalismo, fazerem notícia, comentarem sobre isso, porque é tão precioso você saber o dado das pessoas, ainda mais na internet, que você busca algumas coisas. Então, a pessoa, além de
receber nosso telefone, ela sabe do que a gente gosta, que horas que a gente fica vendo alguma coisa, o que a gente quer comprar. O que é essa lei de proteção de dados? Para a gente entender depois como ela é preciosa. A Lei de Proteção de Dados, ela é uma lei que entrou no Brasil em vigor em 2018, num acompanhamento, numa tendência mundial, juntamente com a União Europeia, que também nessa mesma época iniciou a GDPR, que é a Guia de Proteção de Dados lá da União Europeia. Em 2018, então, no Brasil, essa lei entrou em vigor, ela foi elaborada e editada, porém, a vigência dela foi só depois de 2 anos. Grande parte do texto dela teve uma vacância jurídica. Essa lei ela tem como uma finalidade precípua proteger os dados pessoais de pessoas, né? Seja de crianças e adolescentes, também de dados que são considerados pela lei como dados sensíveis. Ela faz ali uma distinção entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis e até mesmo de crianças e adolescentes. Então vamos explicar o que seriam esses dados pessoais e os dados pessoais sensíveis para a gente saber até que ponto está ok aquela empresa ter acesso a esses dados ou até que ponto realmente já está infringindo essa lei que é tão atual, né, gente? Que bom que hoje existe isso para nos proteger também, né? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela classifica em três tipos, né? Os dados comuns, que são denominados pela doutrina como dados comuns, dados sensíveis, dados de crianças e adolescentes. Dados comuns é o nome, qualquer identificação sua que não te identifique automaticamente. Por exemplo, o meu nome, Davi dos Santos. Então, existem vários Davis dos Santos. Ela não consegue relacionar esse dado apenas a mim. Existem um arcabouço de pessoas ali que podem ser envolvidas nisso. Tem o mesmo nome. Agora, os dados sensíveis são dados que, pela sua característica, ela pode gerar uma discriminação ou até mesmo ferir uma honra da pessoa. Então, como, por exemplo, um dado sanguíneo, um dado biométrico, uma religião, uma opinião de religião, uma opinião política. Enfim, são dados que, pela sua característica, ela pode identificar ela automaticamente, como, por exemplo, o meu CPF. Sim. Meu CPF é único, não existe outro CPF igual ao meu. Então, ao jogar ele lá, ele vai saber quem que é o dono desse CPF. Então, esses são dados sensíveis, são dados que devem ter mais controle. O operador, o controlador desses dados, ele tem que ter um controle maior sobre isso. É interessante, né, gente? Porque se a gente parar para pensar, quando a gente vai lá em alguma rede social nova, a gente acaba preenchendo o e-mail, coloca o número de telefone, coloca muitas informações sobre a gente, né? E a gente, com pressa, não lê aquele aceitar termos de uso. E a gente não enxerga, vamos ser sinceros, ninguém lê, né, gente? Lê. Até porque a linguagem, às vezes, é meio difícil de entender, né? E tem muita coisa escrita também. E eu acho que aquele juridiquês que a gente tenta entender, fala assim, não sei quem é tal e quem é fulano, e a gente aceita, né? Porque tá todo mundo aceitando. Nesses termos de condição de uso, muitas vezes a gente acaba permitindo, sem saber, que alguns dados nossos, de busca, coisa que é interessante para a gente, porque a gente perde um tempo ali buscando, a gente acaba permitindo eles usarem isso? Exatamente, não só permitindo com que eles usem, mas com que eles passem também para terceiros, né? Nesses termos de uso, eles acabam colocando ali que eles vão transferir para terceiros. Isso é próprio da própria lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente apelida de LGPD, né? Então, a própria LGPD, ela determina que isso seja informado previamente. Nesses termos estão lá, realmente, para quem eles vão transferir, como que eles vão utilizar, para que eles vão utilizar, tem todas essas informações ali. Agora, com a LGPD, gente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Essa é a sigla que a gente está usando aqui, mas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ficou agora proibido o tratamento desses dados? Não, de forma nenhuma. Como consultor, grande parte das perguntas vem nesse nível. Agora eu não posso mais compartilhar dados, eu não posso mais dividir dados de pessoas? Não, não é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para regulamentar essa movimentação. Então, um dos principais instrumentos para isso é o inventário de dados. Quando você pega todos os dados movimentados por aquela empresa ou por aquele setor, né, você planilha ele a ponto de entender para onde que ele vai, quem utiliza, quando utiliza, qual a segurança oferecida para aquele dado. Então, a proteção, por exemplo, para dados sensíveis, né, a empresa que tem
porventura, um dado de sangue daquela pessoa, sabe se ela está doente ou não? Como que ela guarda aquele dado? Se está em papel, se está em meio digital? Enfim, tem todas essas circunstâncias que precisam ser observadas. No próximo bloco, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre os cuidados que a gente pode até ter no nosso dia a dia para conseguir essa proteção. E também você que gosta de dar opinião na internet, muitas vezes quer falar alguma coisa, dependendo do jeito que você fala, será que você pode levar um processo ou ter algum problema com a justiça? A gente entra nesse assunto também. Claro que sua opinião, sua pergunta e participação é muito importante pra gente. Manda então com o hashtag Falando Nisso Band, como está escrito aqui, ó, tudo juntinho, tá vendo? O que você pensa sobre esse assunto? E a gente, durante o programa, comenta com o Dr. Davi, você pode dar sua opinião à vontade, tá bom? E você concorre a um par de convites para o Cinemark. Dê sua opinião, então, que vai ser muito bem-vinda. Isso. Agora a gente para um pouquinho esse assunto, você pode continuar participando. No próximo bloco, então, a gente lê os comentários para falar sobre as frutas, né? Todo mundo sabe que comer fruta, isso, qualquer fruta, é bom pra gente, é gostoso, mas principalmente faz bem pra nossa saúde. Mas os cientistas foram atrás para entender a diferença entre elas, buscando, então, as melhores coisas pra gente. Ai, né? que delícia, né? Porque, por exemplo, a gente gosta de uma salada de frutas, que tem várias. Aí a maçã, o que eles descobriram? Que traz benefícios para o coração. O morango para o cérebro. Vamos entender os benefícios de todas as frutas. Elas são as estrelas de qualquer feira. Para os feirantes não faltam argumentos. Vitamina A, B e C. Água, casca e bagaço. Mesmo sendo brincadeira, ele tá certo. As frutas são grandes aliadas da saúde. Eu adoro fruta, né? Não fico sem fruta, né? A fruta faz bem. A maçã, por exemplo, ela é rica em fibras e, por isso, auxilia no processo de digestão. Além disso, ajuda a controlar o colesterol, o que está diretamente relacionado à saúde do nosso coração. Os benefícios já são conhecidos e foram detalhados no relatório de uma das principais revistas científicas de nutrição do mundo. De preferência a fruta com a casca. Então uma maçã com a casca, para a gente preservar as fibras dessa fruta. Uma combinação aí de maçã com canela no dia é delicioso e super dentro para ajudar nesse controle glicêmico. Já a banana tem muito potássio, essencial para regular o sistema nervoso e bom para o funcionamento dos músculos. E o mamão protege o intestino, controla triglicérides e auxilia no equilíbrio do diabetes. Toda semana eu compro mamão, banana, mexerica. E a laranja melhora a imunidade, reduz a pressão arterial e regula a produção de insulina. Isso sem falar no morango, rico em vitamina C e fibras, que ajuda na digestão. Um estudo americano ainda mostrou que os antioxidantes da fruta vermelhinha melhoram a memória e combatem o envelhecimento das funções cerebrais. O ideal seria sempre manter uma variedade. Então você ter uma variedade no seu dia de 3 a 4 opções de frutas diferentes, você vai garantir mais nutrientes diferentes para o seu bem-estar no geral. Mas sempre tem aquelas preferidas, né? Qual que é a sua? Eu adoro mamão, sempre trago aqui pra TV, banana e maçã, que acho que são as mais simples, assim, e a gente leva na marmitinha, né? E tá tudo certo. Você nunca não vai estraga. adivinhar qual que é a minha fruta favorita. A minha é pêssego, a sua? sua, deixa eu ver. Muito diferente, amiga. Muito diferente? É, Jaca. diferente, todo mundo come. Jaca. Não, todo mundo come todo dia. Todo dia? Todo mundo come todo dia, só que é diferente. Gente, Tá qual curiosa? será? Quero saber. Tomate. Eu amo tomate, gente. Eu pego É uma tomate, fruta. eu parto no meio e coloco salzinho e brincadeira. como, amiga. É tão gostoso. Ainda mais na dieta, a gente me ajudou muito. Tô com come fominha assim? e como. Eu até compro um monte. Ó, do vocês já italiano. estão sabendo, quer agradar a Lucas Sanseverino? Um pacotão de tomate. Nossa, eu vou adorar. Até porque Vai tem chegar dia que aqui tá na preço Band, bom, às vezes não. Então vale a pena. Vai mesmo. chegar ali na recepção, Ô, Lucas, tem um presente diferente pra você, Eu 1 gosto quilo do de italiano, tomate. sem querer abusar, tá? Tomatinho, então, não. É, o tomate italiano. Aquele tomatinho O piquititico. Débora, o Carme, na verdade, é Carme. O Carme é gostoso, o salada é bom, mas o italiano, ó, chique. Oh, meu Deus. Ei, amigo. Bom, vamos pro próximo bloco? Daqui a pouco, então, a gente volta para conversar mais com você sobre a lei de proteção de dados. Tem as fofocas, previsão do tempo. Daqui a pouquinho a gente volta. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale,
uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e música... De volta com muito calor em Aparecida. Essa imagem é ao vivo por lá, 31 graus, sem previsão de chuva para hoje e muito sol. Um beijo para você da cidade, que tem máxima para hoje de 32 graus. E ao vivo a gente dá dica para você então agora, porque no calor, gente, o que salva é o ventilador, né? Para quem tem, que chique, né? Ar-condicionado. Como que a gente pode economizar energia? Essa coisa de abrir e fechar a geladeira também, a gente vai ver agora com a EDP. Eu sou Roberto Miranda, gestor executivo da EDP São Paulo, e vamos falar um pouco sobre economia de energia nesse período de verão. Pensando em economia de energia, é importante fazer uma revisão na parte elétrica? É sempre importante fazer uma revisão na parte elétrica, porque normalmente a gente acresce equipamentos de potência maior e normalmente as pessoas não fazem esse tipo de revisão, podendo causar alguma fuga de corrente ou até mesmo algum tipo de acidente, algum curto na fiação. Como as pessoas podem ajustar hábitos do dia a dia para economizar energia? Bom, é importante, principalmente nesse período, ter uma atenção maior nos aparelhos de refrigeração e climatização. Então, para a geladeira, por exemplo, é importante não ficar abrindo e fechando a geladeira, né? Já saber o que vai pegar quando for abrir, não colocar alimentos quentes. Alguns cuidados podem fazer com que a pessoa faça uma economia nesse tipo de aparelho. E com relação ao ar-condicionado, se possível, utilizar o ventilador, que vai gastar bem menos. Em não sendo possível, esse ar-condicionado tem que estar no ambiente adequado, no espaço adequado para ele, local fechado. Só ligá-lo quando tiver pessoas no local. Essas dicas para esses equipamentos podem ajudar na economia. O ar-condicionado é mesmo o vilão da conta de energia? Sim, é o maior vilão porque ele é muito utilizado, né? Tem locais que as pessoas usam 24 horas esse aparelho, acaba onerando bastante a fatura de energia. Alguns eletrodomésticos que têm um modo stand-by consomem energia escondido? Sim, o stand-by, apesar de não ser um consumo muito grande, mas qualquer aparelho que esteja desligado, mas tem aquela luz lá do stand-by, vai consumir também energia elétrica. Então é importante que, se não estiver utilizando, tire tudo da tomada, que essa pequena economia, somada a outras economias, pode trazer um resultado bom no final do mês. Que outras ações posso tomar no dia a dia para economizar energia? Bom, é importante, se não for possível economizar nesses equipamentos, né, de climatização e refrigeração, tem algumas outras ações que podem contribuir para um consumo menor no final do mês. Por exemplo, o chuveiro, tomar banho rápido, de até em média de 5 minutos, e, se possível, utilizar na posição frio. Se não for possível, minimamente na posição verão, que já vai ter uma economia de 30%. Usar o máximo possível a iluminação natural, né? Utilizar lâmpadas de LED quando não for possível a iluminação natural, são algumas dicas que podem contribuir para um consumo menor no todo no final do mês. A gente agradece demais a EDP por essa aula de economia de energia. Gente, vai ter mais um episódio, fique ligadinho que logo, logo a gente mostra o próximo, né, amigo? Olha, agora a gente volta a falar sobre algo super atual, que é a Lei Geral de Proteção de Dados
Você pode participar do programa com a gente, mandando sua pergunta e também participando da nossa enquete na tela, por favor. A pergunta de hoje: você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo serviços? Pode colocar sua opinião, sim ou não, hashtag antes, tá bom? Pelo nosso WhatsApp que está aí na tela para você. 12997167989. Você manda também a sua perguntinha com o hashtag falando nisso, que você vai concorrer, então, um par de convites para o Cinemark. Bora participar, que é tão legal, né? O nosso convidado, o Dr. Davi Yokohama, está aqui respondendo as nossas perguntinhas. E tem uma agora que a Águida gravou para você, doutor, direto do Açaí. Agora eu converso com a Marielle, que tem rede social, diz que fica um pouco, mas não é assim tão assídua, né, Marielle? Com certeza, não fica muito não, porque a gente tem que viver a nossa vida, né? Ficar vidrado na rede social não dá muito certo não, para mim não. E também na rede social tem todo tipo de conteúdo, conteúdos interessantes, relevantes, mas também tem muita baboseira, você não acha? Com certeza, tem muito mesmo. O pessoal usa de forma negativa às vezes. Aí não dá certo não, porque é o que mais a gente vê, né? Hoje em dia, a gente usando de forma errada, para defamar, denegrir as imagens das pessoas. E tipo, não é legal. É por isso mesmo que eu não fico muito na rede social. Vamos entender então quais são as responsabilidades legais das plataformas, né? E de redes sociais também. Interessante, é uma pergunta bastante importante e bastante atual que hoje se discute, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Essa discussão ainda não foi concluída, essa discussão está pautada no Marco Civil da Internet, que é uma outra lei, onde se verifica qual é a responsabilidade das redes sociais ainda. Eles querem entender se a rede social ela é responsável pelo conteúdo que inseriram, né, o usuário inseriu nela, ou se o usuário deve ser responsabilizado. Isso ainda não está concluído, eu acredito que ainda o Supremo ainda tem um caminho muito longo ainda até chegar a uma definição, porque isso envolve inclusive cerceamento de liberdade, o cerceamento de informação daquele usuário, né? Então, a gente tem em contrapartida ainda o direito de expressão, né, que está na Constituição Federal, e esse direito ele é um direito inerente, inclusive, à vida. A própria existência do ser humano preceitua esse direito de ter a liberdade de expressão. Então, é algo que ainda nós veremos novos capítulos. Realmente, porque a gente fica até um pouco confuso com algumas postagens e conteúdos que a gente observa na rede social e que são retirados, e outros que eu acredito ter o mesmo peso e que ficam ali. Por exemplo, coisas sobre guerra e tudo mais. Nossa, eu vi muita postagem que chega a chocar e que estavam ali, né? Agora a gente volta aqui para a nossa realidade no Brasil, postagens sobre mulheres dançando, seminuas, ou coisas desse tipo, levando para a sexualidade. Muitas vezes são banidos. Então, assim, não dá para entender qual é o termômetro que a rede social tem de dizer isso pode, isso não pode. Tem países que a rede social é super restrita. Eu não sei se é na China que eles eliminaram o TikTok, não existe o TikTok lá, enfim. Eu acho que é uma discussão realmente muito abrangente, que ainda está começando. Até porque agora nos Estados Unidos, né, quando o Mark Zuckerberg ele abriu agora, né, essa nova maneira que eles vão filtrar o que é notícia, o que é fake news ou não, isso deu muito o que falar lá e já causou um temor aqui no nosso país também. Porque, por enquanto, aqui no nosso país, a rede social ela é obrigada a fazer esse filtro do que realmente é real ou não. Só que o que eles vão querer fazer? Que conforme denúncia dos usuários vai ser caracterizado como fake news ou não, ou o que deve e não deve fazer. A gente sabe que é um assunto muito sensível, porque envolve coisas que as pessoas hoje em dia defendem com unhas e dentes, que é posição política, que é questão também de valores, e tudo isso é muito importante, a gente sabe. Mas a lei, nesse momento, doutora, ela vai ser muito importante para conseguir definir certinho como que isso vai funcionar. Que já tem essa tramitação, a gente sabe que o nosso governo já cobrou também das redes sociais como que isso vai funcionar aqui e, por enquanto, vai ser lá nos Estados Unidos isso, né? Exatamente.
Cada rede social, é importante falar, né, especificar que cada rede social tem os termos de uso dela também. O que a gente não, o que nós, como usuários, né, muitas vezes não acabamos lendo, é justamente o que você acabou de falar, né, os termos gerais ali, às vezes das plataformas, a gente não se atenta a isso. E isso, quando a gente posta alguma coisa, a plataforma ali ela faz o controle daquele conteúdo de forma a até garantir com que as leis, né, do Brasil sejam também privilegiadas nesse ponto. Gente, a discussão tá excelente por aqui, que é pra gente aprender junto com você também, viu? Então pode mandar o seu depoimento. Você já teve, por exemplo, algum incômodo com as redes sociais, com postagens que você viu? Ou você já teve também os seus dados que eram sigilosos, expostos, ficou com medo, sabe como agir nesse caso? A gente também pode falar sobre isso no próximo bloco. É só mandar então com a hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites para o cinema. No último bloco a gente faz o sorteio. Agora, bora dar uma olhada na previsão do tempo. Olá, boa tarde Águida, boa tarde Lucas e todos que acompanham o Falando Nisso. Temos a atuação de uma baixa pressão em conjunto com instabilidades atmosféricas que podem trazer um pouco mais de nebulosidade aqui para o Vale do Paraíba no período da tarde. Teremos um dia novamente bastante quente e a previsão é de pancadas de chuvas no fim da tarde e início da noite, com volumes variados. Nas áreas em azul mais escuro do mapa, chuvas que podem chegar até 20 milímetros e até mesmo avançar para temporais isolados na tarde de hoje. As temperaturas vão seguir elevadas, 32 graus em São José dos Campos, 31 em Ubatuba, 32 em Canas e 26 em Cunha. A tarde de hoje vai ser de predomínio de sol em várias cidades, com pouco de nebulosidade em Caçapava, 31 graus. Já em Lavrinhas podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas, com baixos volumes, 32 graus e a mesma condição em Queluz, com 30 graus. Falando sobre o litoral norte, vamos ter um mar um pouco mais agitado em Ilhabela na tarde de hoje, ondas que variam entre 1 até 1,5 metro de altura e as rajadas de vento podem chegar até 25 km por hora na tarde de hoje. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Estamos coloridos já para o carnaval, né? Que tá chegando. Leilane tá aqui com a gente para trazer fofoquinhas. Boa tarde para você. Boa tarde. Leilane em casa. Sempre bom estar aqui, né? Que bom. E vamos começar falando de estreia na tela da Band. Gente, tem uma novela incrível. O Lucas adora a carinha dele. Tem uma novela incrível, prestes a estrear, Beleza Fatal. Gente, o povo vai achar que eu sou noveleira de verdade, mas não é, amiga, porque essa novela é boa. Te prendeu, né? Muito, é que, sabe aquela série boa que você começa a ver e não quer terminar? Que é maratonar tudo, né? Então, é a mesma coisa. Quer saber tudo, né? Porque os atores são muito bons. Ah lá, ali, ó. O elenco, olha o tamanho do elenco. Camila né? Pitanga, Giovanna Antonelli, a Camila Queiroz. Tem uma galera muito talentosa aí nessa novela que tem data marcada para estrear na tela da Band, dia 10 de março. 10 de março. 8h30 da noite, logo depois ali coladinho com o Jornal da Band, a gente vai ter aí essas feras numa trama incrível que envolve o mundo da beleza, né? O mundo dos procedimentos estéticos e muita questão de vingança. Gente, eles estão muito bem. Eu acho que, sabe por que eles quiseram fazer essa novela? Porque cada um tá com um papel incrível. Então você vê que eles estão gostando de... A Camila Pitanga tá demais. A Giovanna também. Essa é uma atriz trans maravilhosa também, tô esquecendo o nome da personagem dela, mas é um elenco muito legal. Eu só uma coisa que eu vou falar pra você em casa, sendo bem sincero. Diga. É uma novela pra adulto, tá? Não é novela pra família. E aí não é um horário que as crianças já estão, algumas crianças não estão na cama ainda 8h30 da noite, ainda tem muita cedo, criança. Então. É cedo, né? Relativamente então, cedo. Cuidado, a gente tá falando isso porque assim, eu acho que o que tá passando no streaming, eles vão dar uma limpadinha pra TV. Isso, vão dar uma editada, gente. Isso, tá? Pra não chocar É a nossa opinião, muito. né? Eu espero. Mas, ó, novelão, já fica a dica né? aí, pessoal da Band. Não, e o Lucas, ele falou melhor do que eu dessa fofoca, porque ele chega na redação, ele ama muito. Ele fala, gente, vocês já começaram a assistir? Ainda não, porque não estreou na tela da Band. Então, a partir do dia 10 de março... propaganda pra todo mundo. É verdade. Maravilhoso. Nossa, vai aumentar a audiência Mas aqui, eu acho assim, só que é pra Lucas. adultos, entendeu? É uma novela pra adultos, não é novela pra criança. Não dá pra sentar com o netinho ali, não, viu, gente? Não, porque eu não sentaria com a minha mãe pra assistir. Nossa, amigo! Nossa, agora a gente tá ficando cada vez mais curiosa, né? Pra saber como é que vai ser Beleza Fatal. Não, eu tô sendo sincera, porque eu acho que aqui a gente é sincero em tudo, não é? Tá certo. E a novela vai passar aqui, a gente né? tá Fica muito feliz, mas eu acho que tem que ter esse cuidado, sim. Não, é uma novela para os adultos assistirem.
Então estreia. Mas é boa. E, inclusive, a gente marca, né, a volta da teledramaturgia para as telas da Band, né? Que já fazia muitos anos, agora décadas, eu não vou me recordar agora, sim. mas muitos anos que a gente não tem novela na tela da Band, então a partir do dia 10. E novelão, viu, gente? Novelão. Começando Novelão. com o pé direito, então. Novelão. Gente, vocês lembram segunda-feira que eu falei do Neymar que comprou uma mansão? Olha lá, uma mansão milionária, 35 milhões de reais, lá no Morro Santa Terezinha, na Baixada Santista. Pois bem, agora ele comprou as 2 casas vizinhas. Ah, mentira. Não estava contente, aquilo não era suficiente. Então eu vou comprar as 2 casas vizinhas. Gente, mas a casa já não é grande bastante, assim? Já é grande, a motivação não foi divulgada. Inclusive, o ex-dono das casas deu uma entrevista falando que eles estavam em Orlando e receberam a proposta do nosso menino Ney para comprar as casas e de porteira fechada, né? Com tudo dentro. Móvel, decoração, com tudo dentro. Não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho, o negócio já estava pronto. E aí, disse que o dono falou assim, com uma oferta dessa, não dá para negar, Então, a né? casa não estava à venda. Não, as casas não estavam à venda. As famílias, inclusive, saíram das pedido casas. Gente, deve ser muito dinheiro, muito dinheiro. E aí as famílias saíram da casa deixando tudo, tipo os móveis, aquela coisa de valor efetivo, acho que é mais que a gente que não tem dinheiro, né? Imagina você comprar uma casa. Mas imagina você comprar uma casa que você não entrou pra ver como que é. Você acha? Então, é que ali nas fotos estava tentando vê-las, né, ao Do lado, lado. mas não dá pra ver na foto, Talvez tenha né, visto gente? por drone, alguma coisa, mas não. Sabe o que eu tô achando? Que ele vizinho? Exato, ele quer muita privacidade para poder fazer as festas, para levar a família, não sei. Pra quando receber família não ficar na mesma casa. Pode porque ser. É chato isso, né, gente? Quando fica todo mundo apertado num lugar só. Não, mas todo mundo divididinho. Ah, não sei, já tenho a minha referência que fica uma bagunça. É verdade, fica muito carnaval, né, amigo? Nossa, Jesus. O tanto de amigo que ele deve ter, né? Precisa Pode de ser. espaço. É importante. E, gente, se ele pode comprar, quem somos nós para criticar, não é verdade. mesmo? Sorte dele, parabéns. Sorte Olha, dele. se ele disser Imagina, a gente o podia porquê comprou, comprar. você fala aqui, tá bom? Mas imagina, gente, se fosse nós 3, a gente moraria cada um numa casa, todo Nossa, vizinho. gente. Seria- a gente ia fofocar um quarto muito. desse salvava a minha vida. Pois é. Oh, meu Deus. Com esse pensamento, essas são as fofocas de hoje, minha gente. Situação, né? Tá bom. A gente vai pro intervalo. Tá bom, Lena, obrigada, amor. Obrigada, até amanhã. Eu até esqueci de despedir da nossa amiga aqui. Ó, na volta a gente tem os destaques, as notícias regionais com a Band Vale FM e também você pode participar mandando o seu comentário, tá bom? Sobre lei de proteção de dados. A gente volta já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo. Estamos de volta, mostrando o litoral norte. Você vê ao fundo Ubatuba, é a praia de Itamambuca essa, viu? Que coisa mais linda, gente. Parece aquelas praias assim praticamente desertas, né? Que a gente vê com poucas pessoas. E realmente, nessa quinta-feira a gente vê essa imagem bonita aí, 31 graus nesse momento. Em Ubatuba, não tem previsão de chuva para hoje não, gente. Vai ficar um dia assim muito bonito mesmo. E aí para o fim de semana a gente vai mostrando aqui
ao longo, né, da nossa programação, tá bom? Um beijão para todo mundo aí do Litoral Norte. Agora a gente vai falar sobre dinheiro. Quem não gosta, não é verdade? Hoje é dia de falar das suas finanças junto com a Sicredi. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Gia Morari, gerente de agência do Sicredi, e vim aqui hoje para a gente falar sobre dinheiro. Mas vamos falar de dinheiro de uma forma simples, fácil, que todo mundo consegue entender? Você muito provavelmente possui conta em um banco, mas você sabe quais são as diferenças de ter a conta em uma cooperativa? Será que existem vantagens? Existem várias. Em uma cooperativa, você além de cliente, é dono, participa das tomadas e decisões dos rumos dos negócios e também dos resultados. Ou seja, diferente dos bancos, onde o resultado vai todos para os acionistas, na cooperativa esse resultado é distribuído entre os associados. A cooperativa não visa o lucro, ela visa entregar taxas mais justas. A cooperativa, além de tudo isso, tem uma responsabilidade social muito grande e investe em projetos sociais nas regiões que estamos alocados. Com isso, o seu dinheiro rende fruto de verdade, tanto para o desenvolvimento social quanto econômico, seu e de toda a comunidade. Se você ficou interessado em conhecer um pouquinho mais sobre o cooperativismo financeiro, suas vantagens na prática, procure uma de nossas agências. Hoje são mais de 50 aqui na região do Vale do Paraíba e nós estaremos lá, com as portas abertas, um cafezinho quentinho te esperando. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Excelente dica, um abração para toda a família Sicredi. A gente está conversando aqui sobre a Lei de Proteção de Dados. E já a gente vai falar também de direito digital, um pouquinho mais sobre essa conversa e a sua participação. Mas, por enquanto, a gente vê o resultado da enquete. Você que mandou para a gente #sim, #não para a seguinte pergunta. Você já recebeu ligações indesejadas de empresas oferecendo serviços? 78% dizendo que sim. E tem 21% que é muito sortudo, que não teve essa injeção nos Pacová, que vou te falar que é chato demais. Olha, a gente está aqui com o nosso convidado, o entrevistado, né, que é o advogado especialista, né, em proteção de dados e direito digital, Dr. Davi Okuyama. Muito obrigada mais uma vez, viu, doutor? Eu agradeço. Vamos então a mais uma pergunta que a gente gravou no Açaí Colinas. Vamos ver. Vou conversar agora com a dona Ana. Quero saber se a senhora já recebeu muitas ligações de telefone, de serviços, de produtos que a senhora nunca viu, mas que estão ligando para você. Bom, geralmente quando eu recebo uma ligação que eu não conheço o número, eu nem atendo. Porque a gente tem recebido uma alavanche de ligações, né? E como quando eu não identifico, eu já nem atendo. É bom que é uma forma de se prevenir, né? Então, eu não sei se eu tenho recebido, porque como eu não atendo, então... E geralmente é muito do Rio de Janeiro, muitas do Rio de Janeiro. Ah, verdade. Tem aqueles números super diferentes também que a gente acaba vendo no visor do celular. Agora, qual é o passo a passo para que a pessoa possa fazer uma denúncia sobre violação, né, de proteção de dados? Olha, a responsabilização das plataformas, geralmente, como eu disse, né, ela ainda está sendo apurada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. Existe sim a responsabilidade delas enquanto geradoras de conteúdo, né, nas plataformas digitais, mas hoje ainda precisa se ponderar a responsabilidade também do usuário. Né? O usuário ele também é responsável por aquilo que ele expressa nas redes sociais. Como muitos sabem e muito se vê hoje em dia, as plataformas digitais elas não são terra sem lei. A internet ela não é uma terra sem lei, ela é abarcada inclusive pelo Marco Civil da Internet, que coloca ali as suas responsabilidades. Olha, é interessante também a gente lembrar que muitas dessas ligações são golpes. Então, na verdade, gente, o certo é você bloquear e não dar conversa. Eu sei que muitas vezes você é uma pessoa muito educada, fica ouvindo. A minha mãe, que às vezes é assim, eu falo, mãe, nem atende mais isso. Porque às vezes é golpe e você cai sem perceber, tá bom? Quero lembrar que você que manda perguntinha ou comentários sobre o assunto de hoje, você concorre um par de convites para o Cinemark, tá bom? Manda seu comentário ou pergunta com o hashtag falando nisso e a gente faz o sorteio já no próximo bloco. Então pode mandar agora, que nem a Silvia fez. Ela fez um comentário aqui sobre o assunto de hoje, direto de Santo Antônio do Pinhal. Um beijo para você. Boa tarde, viu? Eu também sempre recebo, e gente no portão que sabe o nosso nome. Olha que coisa perigosa, que às vezes a pessoa passa e ainda vai na sua casa. Cuidado, viu, Silvia, que isso é muito perigoso também.
Com certeza sim, a gente precisa tomar cuidado. Isso são geralmente aquelas letras miúdas em contratos. Então, por exemplo, você vai num supermercado onde tem um sorteio de um carro, por exemplo, né? Você preenche o cupom com os seus dados. Aqueles dados, geralmente, eles deveriam ser destruídos após o sorteio do carro, porque a finalidade era aquela. E geralmente isso não acontece. Mas está em letras miúdas, o que também é errado. Erra o fornecedor também. Vamos então a mais participações e dúvidas aqui no Falando Nisso. Quem mandou pra gente foi a Simone, lá do Litoral, ela é de São Sebastião, e escreveu assim: doutor, já recebi várias ligações indesejáveis. Você pensa que é urgente? Exatamente. E vai seca atender, né? Para querer saber o que pode ser, ligações de propagandas. É tudo muito chato. Já aconteceu comigo também, viu, Simone? Achando que pudesse ser alguma coisa com a minha família, no meu trabalho, porque às vezes eles vêm com o DDD 012, que é o nosso aqui, né? Então você fala, gente, quem que tá me ligando? É alguém conhecido, né? É alguém conhecido, e aí... Você só perde tempo e passa raiva, né, gente? Passa raiva. Como se a gente não passasse no dia a dia já. A Rosilene também mandou pra gente. A Rosilene com um monte de número aqui mandou pra gente. Um beijo pra você, viu? Enumerada, abençoada. Boa tarde, amigos. Eu gostaria de saber como evitar ligações indesejadas. Eu bloqueio, ligam de novo. É cansativo. É verdade, doutora. Às vezes parece que o número muda um pouquinho, mas você vê que é do mesmo lugar. Exatamente. Infelizmente, essas empresas, elas acabam utilizando de robôs, né? Isso são feitos através de um sistema automatizado de robôs. Não é uma pessoa que fica ali atrás ligando. Então, eles têm diversos números, é até uma incógnita, né, para muita gente como que isso funciona. Mas são robôs automatizados que ficam fazendo ligações de diversos números, de diversas centrais telefônicas ali. Essas ligações, elas inclusive você pode mapear ela. Infelizmente, às vezes você chega a atender e a ligação já é automaticamente desligada. A gente não sabe nem de onde é para acionar ela judicialmente, né? Esse é o prejuízo que a gente tem em conta da tecnologia. Mas você pode tentar ali, eventualmente, entender de onde que ela é e acionar ela com uma responsabilização civil ali pela importunação, pela quantidade de ligações. A gente tem uma pergunta parecida. Muito obrigada, viu? Todo mundo que está participando. E muito interessante a pergunta do Maurício. Recebo várias mensagens sobre vazamento de dados e que tenho dinheiro a receber. Como conseguir visualizar golpes, doutor? Olha, geralmente o que a gente indica, né? É que se você não fez nada, se você não executou um trabalho, se você não participou de um sorteio, né? Se você não sabe de nada, muito provavelmente é um golpe, né? Se você não fez um serviço, ou um banco falando que você tem dinheiro, desconfie. Sempre a oportunidade é por aquilo que as pessoas anseiam. E como você mesmo disse agora há pouco, né? Quem não quer dinheiro, quem não gosta de dinheiro? Então, obviamente, eles atraem isso de uma forma bastante pessoal para que você caia nesse golpe. Então, envolveu o dinheiro, envolveu parentes, envolveu qualquer situação, desconfie. Né? Dinheiro fácil não existe, viu, gente? Essa que é a verdade. Olha que interessante que o Sebastião mandou pra gente. Ele que é de Jacareí, um beijo para essa cidade que a gente ama tanto. Pessoas ficam me ligando para provocar, mandando vídeo, foto. Ele não comenta que tipo de conteúdo nesse vídeo e foto, doutor, mas ele quer saber se isso é declarado crime. O que pode ser declarado crime? Olha, é difícil entender porque tem uma subjetividade na pergunta dele. Mas crime é toda situação potencialmente lesiva, seja a vida, ao patrimônio ou até mesmo a honra dele. Nós temos no Código Penal os crimes contra a honra, que é a calúnia, injúria e difamação. Não é apenas um crime, são 3 crimes aí que nós estamos falando. Algumas pessoas até fazem a associação de um único crime, mas não, são crimes diferentes, com responsabilização diferente. Então precisa entender se aquele conteúdo ele ofende a honra subjetiva dela, a honra interna dela, ou se a honra perante a sociedade. Se aquela imputação for uma imputação de um crime, a gente está falando de um crime diferenciado. Mas se a gente estiver falando de uma honra subjetiva, aí precisa ser apreciado pelo Poder Judiciário para entender se realmente aquilo ofendeu, se chega a um nível de ofensa. Olha, daqui a pouquinho, então, no próximo bloco, a gente volta respondendo mais dúvidas, tá bom? Agora a gente chama ao vivo o Gabriel Campoy, direto da rádio Band Vale FM, para deixar contar pra gente uma das notícias em destaque aí na rádio. Oi, Gabriel, boa tarde.
Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas, todos os convidados, todo convidado também, todo o nosso público aí no Falando Nisso. Olha, a gente traz hoje uma informação referente à dengue, principalmente as formas de se prevenir contra esta doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A preocupação das pessoas com a doença aqui na região é muito grande. A gente já tem alguns casos de morte, muitos casos de contaminação, ao todo 950. E uma das principais alternativas para se proteger do mosquito é justamente essa aí que está na tela. O repelente. O repelente vem sendo muito buscado, muito procurado nas farmácias. A busca pelo item aumentou muito a movimentação nas drogarias. A gente falou, inclusive, com alguns farmacêuticos, com alguns proprietários de farmácias que confirmaram mesmo que o item está muito em procura. Ultimamente a gente usava mais para ir para praia, para ir para algum lugar de mata, né? Na verdade, agora a procura aumentou em decorrência desses casos de dengue. Tivemos confirmações em São José dos Campos, em Taubaté, de mortes, de casos graves da doença que se agravou e levaram a óbito algumas pessoas. Por isso, a atenção precisa ser redobrada e o repelente, é o principal aliado nesta briga contra o Aedes aegypti. Falamos com um especialista, inclusive, pessoal, que nos chamou a atenção para um fato. Todos os tipos de repelentes são válidos, são úteis. Você pode ir lá comprar de determinada marca e passar. O importante é sempre reaplicar, ou seja, sempre reutilizar. Não esquecer de ficar passando constantemente o repelente para se proteger aí do mosquito. Dica importante, viu, pessoal? Volto com vocês. Com certeza, meu amigo. Eu acho que essa questão é a gente ter o hábito mesmo, que nem o protetor solar, que a gente pegou o hábito de passar no rosto, é pensar no repelente como dia a dia. Excelente toque. Obrigado, viu, pelo esse alerta tão importante para a nossa saúde. A gente vai rapidinho para o intervalo, não sai daí que a gente já volta. Tem muita participação chegando. Obrigado, viu, pela sua companhia. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em Estamos de volta ao vivo, imagens de Ilhabela, neste momento 30 graus, sem previsão de chuva para hoje para a cidade e também para os próximos dias, um pouco nublado, mas com sol. Um beijo para você dessa ilha que a gente ama tanto, que lugar lindo e especial, né? Que Deus fez para a gente aproveitar. Obrigado pela companhia de vocês. Agora uma dica para você, a Ortovip, todo mundo já conhece. É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa aí 25 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. O diferencial da clínica está em soluções para os problemas de saúde bucal e estética facial, com atendimento realizado por profissionais, especialistas e experientes que se inicia na infância, com a prevenção e o acompanhamento do desenvolvimento dentário e crescimento facial. Já para os pacientes adultos, é uma combinação completa de tratamentos estéticos, como o clareamento dos dentes, faceta em porcelana e também reabilitações para aqueles que perderam os dentes com a prótese sobre implantes. Na estética facial, os procedimentos de harmonização são realizados com compromisso, responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Uma combinação perfeita para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você que está em casa, quer ter um lindo sorriso em harmonia com a face?
nós indicamos a Ortovip. Isso mesmo, gente. Ortovip construindo sorrisos em harmonia com a face, realçando a sua beleza. Bora para as perguntinhas que vocês estão mandando sobre o tema de hoje tão importante. Lei geral de proteção de dados, direito também da parte de internet, o que pode ou não pode postar. E tem uma pergunta interessante que a gente recebeu aqui na tela, por favor, do Renato. Ele fala que muitos aplicativos têm os termos de uso. E sem ler direito, como a gente já falou aqui, né, Renato? A gente dá o aceito, que a gente quer logo usar o aplicativo. E os nossos dados ficam disponíveis. Como que a gente pode se proteger? Porque muitas vezes, doutor, se a gente não aceita, a gente não consegue baixar o aplicativo. E a gente geralmente quer conseguir usar por algum motivo, né? Exatamente. Então, a primeira dica é justamente ler, né, todo o conteúdo. Nós sabemos que é chato, nós sabemos que tem ali terminologias bastante complexas, né, que são voltadas mais para o direito, mas o importante é você entender ali, pelo menos, quais são os seus direitos e os seus deveres, né, como usuário daquela plataforma. Eventualmente, se houver cláusulas abusivas ali dentro daquele termo, você não tem a opção de negar aquela cláusula para poder fazer o aceite. Então, essas cláusulas, elas podem, inclusive, ser discutidas no Poder Judiciário como uma cláusula abusiva, inclusive, sendo anulada pelo Poder Judiciário. Ótimo. Pode mandar a sua perguntinha ou seu comentário aqui e coloque hashtag falando nisso, tá? Já já a gente faz o nosso sorteio de um par de convites para o cinema de São José, o Cinemark, em São José dos Campos. Próxima participação na tela, por favor. A gente está vendo aí o Tiago Alexandre e ele é... Da onde? De Taubaté? Jacareí. Jacareí? Gente, Isso. não estou enxergando direito não, hein? Coloca ali para mim depois na tela ao lado, tá bom? Que a apresentadora aqui é míope. Quais são as penalidades para empresas que descumprem, adorei a pergunta, a LGPD, né? Especialmente do uso de inteligência artificial para análise de dados. Obrigada, Tiago. Olha, existe dentro da própria legislação algumas penalidades para as empresas que descumprem a LGPD. Então, por exemplo, ela pode receber primeiro uma advertência, ela pode ter inclusive aquele dado bloqueado e ela pode receber multas também pela autoridade nacional, como já aconteceu. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que a gente chama de ANPD, é a autoridade responsável em fiscalizar e dar as diretrizes de proteção de dados no Brasil. Então, ela, ao receber uma denúncia no próprio site do governo, se você acessar www.gov.br/NPD, você vai entrar diretamente no canal da NPD e lá você tem a central de denúncias. Fazendo a denúncia, a NPD vai analisar aquela denúncia e possivelmente checar ela. Se for procedente, ela pode aplicar as sanções previstas na lei, na própria legislação pertinente, como uma advertência, como a suspensão daqueles dados, a suspensão do direito de utilizar aqueles dados, ou até uma multa em matéria patrimonial também. Gente, muito obrigado pelas perguntinhas que estão chegando. Muita participação hoje, isso prova que o tema realmente é muito relevante. A Tuane está falando de uma situação que eu já passei também. Tuane, é terrível isso. Minha pergunta é sobre o que fazer quando estão se passando por mim em algum aplicativo ou rede social. É muito chato essa situação, né? O que a gente pode responder para a Tuane? Olha, primeiramente é denunciar aquele perfil, né? Aquele perfil falso, pedir para que as pessoas denunciem aquele perfil falso e segundo, dependendo do que ocorrer, abrir um boletim de ocorrência, até mesmo ingressar com uma ação judicial para bloquear aquele perfil, né? Você pode inclusive fazer também esse acesso via própria plataforma da central, da própria plataforma do aplicativo que tem ali os canais de denúncia. Terrível, nossa. Nossa, realmente é desesperador, né? Quando a gente vê um perfil fake, né? Um perfil falso. Érica também mandou o depoimento. Obrigada, viu, Érica? Não adianta você bloquear uma ligação indesejada, porque eles têm dezenas de números de celulares e ligam por robô. É, exatamente. Às vezes a gente bloqueia, na sequência já vem outra ligação, né, Érica? E a gente bloqueia de novo e vai bloqueando. Sabe o que você faz, amiga? Deixa o celular um pouco no silencioso. É verdade. Porque aí vai te dar um pouquinho de paz, né? Já que eles não dão a paz pra gente, a gente tem que achar uma alternativa. E se o robô é insistente, a gente é mais ainda, viu? Mostra pra ele que você é teimosa, porque a gente é teimoso quando quer, né? Próxima participação, vamos colocar na tela. Obrigado, viu? Você que tá mandando perguntinha, essa foi a que acabou de entrar. Obrigado, Érica, pela sua opinião e o que você comentou também. Aline, funciona cadastrar o número no site Não Perturbe? Boa pergunta, viu? Porque se fala muito desse site. Sim. Eu já cadastrei, mas não sei se eles criam, sei lá, não entendi o que eles fazem.
Porque continua Não deu me muito ligando. certo. Não, mas e aí, doutor, na sua experiência, o que você tem percebido? Sim, funciona, é um canal efetivo, só que esses canais geralmente eles são de comerciais, né? São canais comerciais, são canais de publicidade, de empresas que fazem ali publicidade. Mas essas outras ligações insistentes, perturbadoras, né, que são motivo de grande reclamação, inclusive sobrecarregam o Poder Judiciário, elas são sim possíveis também de serem acionadas à própria agência de telecomunicações, a Anatel, né? Você consegue registrar ali uma reclamação na Anatel para que ela possa, porventura, tomar caminhos, né, e identificando inclusive aqueles números de telefone perturbadores. Legal, doutor. A gente tem uma participação também que é da Dalva. E ela escreveu assim, olha, como proteger os nossos dados se qualquer compra que você vai fazer pede nossos dados? Você acaba dando os dados, então, para o caixa, para o vendedor e etc. Verdade. Exatamente. Essa é uma pergunta bastante importante e bastante inteligente, porque hoje em dia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender quais são os dados que nós estamos fornecendo e se realmente aqueles dados são necessários para aquele tipo de compra. Então, por exemplo, você vai numa farmácia, o que é muito comum, né, eles falarem, olha, deixa o seu CPF que você ganha desconto. A gente tem que desconfiar disso. Só que se você não fornece o seu dado, o seu CPF ali, o seu endereço, você não consegue obter aquele desconto. Isso, inclusive, é objeto de apuração pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela já vem investigando, ela já vem analisando isso. Porque o que se fala no direito digital é que nós estamos hoje no mundo capitalista. E no mundo capitalista ninguém dá dinheiro de graça. Você percebe ali que ao fornecer o seu CPF, aquele produto ele ganha ali 70% de desconto, 50% de desconto. Então algo tem de diferente que precisa ser apurado e está sendo apurado pela autoridade responsável. Tem lugar que até quando você vai usar o Wi-Fi do lugar fica pedindo o CPF, gente. Meu Deus, isso é um absurdo, né? Por favor, fica sem usar o celular, que é melhor. Vamos para o nosso sorteio? Você que mandou comentário ou perguntinha também sobre o assunto de hoje, um par de convites para o Cinemark. Quem que leva hoje é a pessoa Lorraine. Obrigado, minha querida, pela participação. Um beijo para você. Doutora, a gente aproveita então para agradecer a sua presença e os esclarecimentos aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Olha, amanhã vai ter um assunto que só de falar agora você já pode mandar a sua perguntinha. Olha só. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Anne, taróloga cartomante. Estou passando para dizer que nesse dia 14/2 eu estarei no programa Falando Nisso da Band, tirando cartas para vocês. Então envie as suas perguntas, vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês. A energia vai estar incrível, não perca essa oportunidade. E aí, já programou a sua pergunta? Pode mandar pra gente, tá? Porque é aquela filinha que a gente sempre diz, é por ordem de chegada. Pra gente ser justo com todo mundo, tá bom? Olha, beijo carinhoso pra você que sempre tá aqui com a gente. A gente adora a sua companhia, viu? Gratidão. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Uma boa tarde. Até amanhã.